E aí galera, beleza? Então, enfim, a esperada ou não continuação lá do meu vídeo sobre Why Fish Don't Exist. A parte agora que fala sobre o anime, o Attack on Titan. Eu fiquei refletindo sobre esse anime justamente porque ele levanta diversas questões. E eu tava falando aqui sobre, por exemplo, eugenia. Foi acho que talvez o clímax da parte lá do episódio anterior, falando sobre lá o David, né, que ele é cientista, que pesquisava os peixes, as espécies e tudo mais, e no final ele chegou à conclusão de que para você eliminar, né, as pessoas que não se adequavam ao modelo moral, ao modelo comportamental que ele acreditava ser o correto, você deveria esterilizar essas pessoas ou matar elas de forma que isso não acontecesse mais na sociedade, porque afinal de contas, se uma pessoa tem um comportamento amoral, isso provavelmente é causado por causa dos genes dessa pessoa, né? Então, por exemplo, a pessoa é um bandido, é um ladrão, então os genes dele estimulavam ele a adquirir esse comportamento, né? Executar esse comportamento aí criminoso. Então, se a gente chegar e esterilizar todos esses criminosos ou matar essa galera, a sociedade vai ficar melhor, vai evoluir. Esse era o pensamento lá do David e de muitos eugenistas por aí. Mas o que tem a ver Attack on Titan com, sei lá, com esse sentimento de preconceito e essa vontade de, sei lá, esterilizar uma galera? Esse vai ser um vídeo prolixo para variar, porque eu não fiz nenhum roteiro. Eu só separei aqui alguns tópicos que me chamaram a atenção no anime, né? Eu vou ver se eu vou passar por eles antes. Mas, ó, coisas interessantes, temas interessantes que são abordados no Attack on Titan. A raiz do problema, né? Então, você chegar e tentar encontrar o que realmente está causando toda essa guerra, toda essa, sei lá, esses problemas. Segundo, o povo não saber a sua história, né? Qual é a consequência de um povo que não conhece a sua história? O que isso gera nesse povo? O que faz? O que acontece? O poder e influência do clero, né, da religião, militarismo e governo militar. Quem é o verdadeiro vilão? Isso é muito interessante porque é a questão do ponto de vista. Então você chega e quem no final das contas é o vilão dessa parada? Quem é o mocinho? Existe mocinho? Existe vilão? Essa dualidade, ela realmente existe? Antissemitismo e eugenia. Esses foram os tópicos que vieram a mim, assim, na minha cabeça de cara. Mas tem outras questões bem mais filosóficas. E eu acho interessante porque ele tem uma mitologia. Eu sempre gosto muito dos animes que tem essa gênese, a mitologia, o princípio, né? Eu acho muito interessante. E esse anime também aborda um pouquinho disso, né? Não é tanto, tipo, Naruto, você tem vários episódios do anime onde você vai contando o princípio lá da Kaguya, da progenitora do chakra e tudo mais. Contando como que os seres humanos lá descobriram os jutsus. Enfim, aqui a gente não tem muito isso, mas pelo menos agora no final a gente tá conseguindo observar mais ou menos como isso funcionava. Mas vamos lá, né? No início dessa história do Attack on Titan, você tem o Eren. Bem, a cidade é invadida por alguns titãs, 2 titãs juntos que têm uma mentalidade, quebram a muralha e permitem que titãs que são meio burros, que parecem que não têm nenhum controle sobre si, a não ser o desejo lá de comer os humanos, esses titãs sem pensamento entram, invadem a cidade mais externa desse lugar onde tem essas muralhas aí, essa ilha, e a mãe do Eren é comida por uma desses titãs, né? Um desses titãs, que era uma titã mulher, né? Os titãs, eles meio que não têm sexo, assim, eles não têm genitais e tal, eles parecem meio que uns bonecões, assim, de Olinda. Aí a mãe desse Eren é morta, é comida na frente dele, e aí ele vem com esse sentimento de querer matar todos os titãs, né? Então, ele vai, cresce, e ele entra lá no grupo militar responsável, né, por matar titãs, basicamente, que é o reconhecimento, que é o que sai das muralhas e vai procurar, tentar entender mais ou menos o que está acontecendo. E ele vai chegar lá e entra nesse grupo e tal, com esse sentimento de que vai matar todos os titãs. Então a missão dele no início, né, como qualquer bom shonen, é matar os vilões, matar os inimigos que aparentemente são esses titãs. E aí que surge essa primeira parte que eu falei, né, esse primeiro tópico, né, que é da raiz do problema. Então, pro Eren, nesse primeiro momento, o problema é matar os titãs. Ó, vou matar os titãs, de repente até aqueles titãs que pareciam ter um intelecto lá, o Colossal e o Blindado, que é os que quebraram, né, a muralha. Então ele pensa nisso, ó,
vou me vingar, vou matar os titãs e o mundo vai ficar na paz. Essa era a visão. E lembrando aqui que nesse momento, pro Eren, né, isso não é um spoiler porque esse é o primeiro episódio. Os spoilers vão começar logo a seguir. Enfim, matando lá os titãs, o Eren iria completar sua missão e acabar o problema, né? Afinal de contas, pro Eren, ele ainda estava pensando que a humanidade tinha sido destruída, bem, e só tinham os seres humanos que existiam ali na Terra eram apenas os que estavam ali dentro das muralhas. O tanto que eles não conhecem o mar, eles não conhecem muitos animais diferentes, eles só conhecem realmente aquele mundo que está ali dentro das muralhas, nada além disso. E aí o que acontece? Ao mesmo tempo que ele tem essa cosmovisão aí de que os problemas dele vão ser resolvidos só por matar os titãs, ele percebe que ele não conhece muito bem sobre a humanidade. É o que eu falei, ele não sabe como que é o mundo além das muralhas, ele nunca foi lá, ele não sabe como que é o mar. Ele encontrou, né, ele e o amigo dele encontraram lá um livro que falava como que era um oceano e tinha um desenho mais ou menos de como que era o mar. E era essa a visão que eles tinham do mar, é a visão que tinha num livro que eles encontraram que tinha um desenho sobre o mar. Ou seja, ele não sabia da história dele. Nem ele e nem a maioria do povo ali conhecia a sua própria história. E aí vem o primeiro grande spoiler aqui, né? Que é o seguinte: o rei, o cara que fica ali no meio das muralhas, na muralha mais interna, né? Teoricamente a mais protegida, ele tinha a habilidade de controlar as memórias das pessoas. Ele conseguia apagar as memórias, manipular, né, as lembranças das pessoas, né? Na verdade, isso era uma coisa da família real, uma habilidade da família real. Enfim, a história ela é bem mais complexa e se desenrola bastante, né? E o clero, né, dentro desse mundo, né, das muralhas aí, dessa ilha, ele também tinha uma importante missão junto com o rei, né, de manter essa aparência. Então eles dentro no anime tem uma espécie de religião que idolatra as muralhas e tudo mais. E junto com o rei, né, o clero esconde um pouco desse segredo da história, né. Inclusive é interessante você pensar, né, que eles estão ali dentro daquela muralha, protegidos pelaquela muralha nesse desenho, mas eles não sabem quem criou essas muralhas. Eles não fazem ideia de quem criou as muralhas. O tanto que tem um ponto no anime que eles percebem que tinha um titã escondido dentro das muralhas. E o pastor lá, o High Priest, não, sei lá, uma espécie de sumo sacerdote ali dessa seita que tem das muralhas, manda cobrir, né, do sol, porque tem essa parada de que os titãs eles só se movimentam durante o dia e tal. De noite eles ficam meio que dormindo, né? Eles não são muito ativos naturalmente. Então ele manda cobrir lá a cabeça do titã que estava dentro das muralhas. O que faz eles pensarem que, na verdade, essas muralhas elas são feitas de titãs. Enfim, já dei vários spoilers aqui. Mas, sinceramente, observando e tal o anime agora, eu acho que esse é o menor dos spoilers, né? São tantas camadas ali de mistérios que tem dentro desse anime, que eu acho que esse spoiler nem é tão grande assim. Então a gente já viu essa primeira parada, a raiz do problema, né? Quando você pensa, olha, meu problema, minha parada vai ser resolvida quando eu matar todos os titãs. Aí, de repente, você percebe que você vive num povo onde você é manipulado pelo rei, literalmente as suas memórias são manipuladas, os livros de história são manipulados, inclusive, quando um professor de história ele começa a perceber que existem inconsistências temporais das histórias que estão nos livros, ele é mandado ser morto. Olha só que interessante. Então o professor ele chega, olha o livro de história que era distribuído pelo governo e ele fala, poxa, esses fatos aqui não batem, essas datas aqui estão erradas. E aí ele é o quê? Ele é mandado para ser morto, né? Na verdade ele consegue esconder, só que ele fala pro filho dele. Ele fala, olha, filho, você me fez uma pergunta durante a aula, né? O filho estudava com ele na escola e olha, o que acontece é que eu descobri que tem muitas inconsistências, né? E aí o filho dele começa a tentar instigar os amigos dele a perceberem essas inconsistências. E aí o que acontece? Alguém, né, dedura o professor por estar disseminando mentiras, sei lá, e aí o professor é morto, né? E aí esse filho desse professor, né, que foi o cara que meio que começou a espalhar, né, a tentar conscientizar a galera, ele acaba virando
um líder lá do exército, né? O capitão, sei lá, um capitão de um dos grupos lá do reconhecimento. Justamente porque ele queria descobrir essa verdade, né? Já que, pô, se eu tô aqui nesse lugar, já tô percebendo que, pô, tem alguma coisa de errado, esses livros de história que o governo tá mandando é mentira, eles estão fazendo isso para manipular o povo, para controlar, né? Porque por causa dessa ameaça dos titãs, cara, a comida vai faltando. Então, as pessoas, elas vão criar um sentimento de rebelião contra o governo ali dentro, né, das muralhas. Não tem como você resistir ali para sempre, tendo que ficar sempre pensando em como que você vai gastar esses recursos e tudo mais. Como que você controla esse povo? Então, o rei, né, dessa parada, para evitar guerras civis e tal dentro do negócio, ele justamente controlava as pessoas, controlava as memórias, o que eles aprendiam e tudo mais. Enfim, então a gente já estava vendo isso, olha só. Você percebe os malefícios e o poder de dominação que alguém pode ter quando não faz com que você conheça a história, quando ele tenta manipular a história. Isso não parece com coisas que a gente está vendo agora? Quando você chega e tem um governo que fala que de repente, olha, eu acho que não houve ditadura, eu acho que foi uma revolução de 74. Era tudo muito bom na época lá, só pessoas mais que eram presas, só rebeliões, só rebeldes e tudo mais, né? Então, essa tentativa de apagar a história, olha como que isso manipula e faz com que as pessoas se tornem extremamente submissas e aceitem qualquer coisa, né? Assim, tô exagerando esse qualquer coisa, mas conhecer a história, né? Importante. Segundo, o militarismo, né? É interessante que em algum momento aí do anime tem um golpe militar aí. E você fica meio que do lado dos militares, porque os militares são os bonzinhos aí da história. Mas eu acho interessante que, mesmo que tenha tido esse golpe militar e você, a princípio, ache que, poxa, que bom que teve o golpe militar. Os próprios militares ali, os militares bonzinhos, vamos dizer assim, né? Porque tem diversos, tem a polícia militar, tem esse exército que seria o reconhecimento, e tem a guarda interna lá também, né? São três polícias, né? 3 grupos aí do exército diferentes. Enfim, eles mesmos alertam, olha, o povo não vai ficar muito feliz com o governo militar. É importante que a gente encontre um novo rei e tudo mais. E você próprio vê que, mesmo depois do rei, né, grande parte do governo ainda é feita pelos militares. E você percebe o perigo que isso acontece no próprio anime. Ele deixa claro que, olha, existe um problema aí em ter esses militares ali no poder. Isso aí não é uma coisa muito boa, isso aí dá problema. Então acho que por mais que a princípio você ache que foi legal o golpe militar lá nesse anime, né, pra tirar um governo ilegítimo que tinha acabado, enfim, tava lá, você ao mesmo tempo percebe que, olha, mas isso não é uma coisa boa, isso aí não vem sem consequências. Então eu achei isso uma parada interessante. A outra é do quem é o verdadeiro vilão. Por quê? Porque ali, em algum momento, você descobre que existe um mundo além das muralhas, né? E aí depois que você descobre que existe esse mundo além das muralhas, você percebe que tem dois povos que são basicamente inimigos, que é o povo de Marley e os Eldianos, o povo de Eldia, né? Que os Eldianos são os descendentes, né? Os seguidores de Ymir. Então, a galera que está dentro das muralhas, eles são Eldianos, meio que escondidos a princípio, né? E existem pessoas Eldianas também dentro, lá em Marley, né? Então, lá em Marley, as pessoas elas têm um preconceito muito grande com os Eldianos. Existem alguns Eldianos que eles conseguem se tornar Marleyanos honorários. São Eldianos que vão para o exército, né? Então os Eldianos, eles fazem... alguns deles podem passar por treinamento e entrar no exército. Mas por que esses Marleyanos que odeiam os Eldianos, eles permitem isso? Porque os Eldianos, eles têm... Olha só, o grande spoiler. Eles têm o poder de se tornarem titãs, né? Então, por causa de uma parada lá da história do início, eles adquiriram essa habilidade de se tornarem titãs. Então, é interessante para o povo de Marley, que meio que virou o dominador depois de um tempo,
que eles têm esses Eldianos para justamente poder usar táticas militares utilizando lá os titãs, né? Então existem titãs que têm que são pessoas que conseguem, tipo, se transformar em titãs e pessoas ao mesmo tempo. Mas enfim, isso não importa, e se você quiser saber mais disso, ficou curioso para entender, eles viram titãs, não viram? São os titãs inteligentes que são eles, não sei o quê, e os titãs burros lá, o que eles são? Enfim, no final das contas, é importante saber que só os Eldianos conseguem virar titãs. E aí o que acontece? Esses Eldianos, que não são os honorários, inclusive os honorários, eles continuam sofrendo um grande preconceito ali em Marley, como os judeus. Então é o penúltimo ponto que eu falei ali, que é o antissemitismo. Então você consegue ver que é muito parecido o tratamento que os Eldianos recebem com o tratamento que os judeus ainda hoje têm que passar, né? Então a gente sabe que ainda hoje existem bastante o antissemitismo ainda existe e é algo ainda muito forte, né? Então tem muitas pessoas que odeiam os judeus e teve o Holocausto que matou milhares de judeus e ainda hoje existem pessoas que compactuam com isso, que acreditam que isso faz sentido, que os judeus realmente tinham que ser eliminados por algum motivo, né? E não tem nenhum motivo objetivo para você querer fazer isso, né? Querer matar os judeus e tal. Principalmente, sei lá, qualquer coisa que os judeus tenham feito há muito, muito, muito tempo atrás, os judeus que vivem hoje, eles não compartilham necessariamente com esse start de pensamento, entendeu? Eles são pessoas iguais às pessoas que odeiam eles. E bem agora no final do desenho você consegue perceber isso, né? Você inclusive vê uma Marleyana honorária, né? Que é uma Eldiana que fez o treinamento lá para ser o militar, ela odiando os Eldianos como se eles fossem os filhos do demônio, né? Então você percebe que tem uma personagem que ela ficou totalmente focada nessa ideia, né? De que você tem que odiar os Eldianos, que eles são os filhos do demônio, e ela não mede forças para matar um Eldiano, né? Mesmo sendo ela também uma Eldiana, né? Ela só é uma Marleyana honorária, e inclusive ela continua sofrendo preconceito por ser uma Eldiana, mesmo sendo uma Marleyana honorária, mesmo sendo lá arriscando a vida dela diversas vezes lá para salvar o povo, né, de Marley durante a guerra. Mesmo assim, as pessoas continuam odiando ela, não importa o quê. Porque esse sentimento ele foi passado pelo governo de Marley, ele é uma parada cultural das pessoas. E é muito louco, porque esse desenho, o anime, né, justamente em algumas partes, ele começa a fazer com que você reflita. Caramba, essa pessoa, ela come como eu, ela ri como eu, ela anda como eu, ela tem a família dela como eu também tenho a minha família, ela faz tudo como eu. Ela nunca, em nenhum momento, ela fez nada para que ela merecesse esse caminho de morte. Ela não fez nada para merecer isso. Por que ela teve que morrer? Consequência dessa guerra, que ela nem sabia que existia, né? E diversas vezes essa personagem que odeia os Eldianos lá, que é inclusive tipo uma criança, né? Uma criança soldado, ela é confrontada com esse pensamento, tipo, por que eu odeio tanto eles? Porque eles são os filhos do diabo. E é muito louco isso, né? Porque você pensa, pô, realmente não faz sentido, cara. Claro que eu tô vendo ali no desenho a história. Eles não fizeram nada, eles estavam ali de boas. E é a mesma coisa que acontece hoje, cara. Isso é muito louco. Quando você vê que, tipo, o cara, ele só nasceu, ele só tem aquela nacionalidade. É só isso. Por que tem uma pessoa que chega lá com todas as forças e odeia ele por causa dessa nacionalidade? Isso é muito louco, esse sentimento, né? Esse xenofóbico e antissemita e tal. É muito, 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 muito complicado de você perceber que isso é realidade e ver como é, tipo, uma parada totalmente sem explicação objetiva, né? Não é um sentimento objetivo de ódio, é um sentimento que surgiu lá, né? E isso fala muito, né? E aí o último ponto desse vídeo, que já ficou longo, mas tô nem aí. Eu acho que eu nem vou editar direito porque eu tenho que terminar logo essa ideia pra poder fazer outros vídeos também. E eu já tô dando um spoiler pra caramba. A última ideia é da eugenia, né? Esse aqui é um mega spoiler porque é praticamente os últimos capítulos do mangá, né? Nem no anime saiu essa parada. E eu, tipo, tive que ver porque eu senti vontade, cara, de saber o final da história. E é muito louco porque
Olha só, eu peguei um outro livro para ler e eu vou tentar ler um pouco depois de gravar esse vídeo e editar, porque eu achei super curioso. Que é um livro básico. Olha só que a premissa do livro. Ele tenta falar. Eu vou pegar o título dele, o nome dele. Esse livro aqui, ó. The Stars Down to Earth. Né? Navegando pela Amazon e tal, eu vi esse livro. E a premissa dele é muito interessante, né? E tipo assim, é o que eu falei, eu não gosto muito de ler. Mas eu gosto muito de saber, de entender pelo menos o final da história. Será que eu consigo ver essa parada e entender, sabe, quem são os verdadeiros vilões? Eu não falei que era difícil lá no desenho, no anime? Pô, quem realmente são esses vilões? Quem é o mocinho? Existe mocinho? O que eu não tô entendendo? Será que a minha mente, a minha memória e tal, ela tá sendo meio que manipulada, tá sendo perdida no meio de tanta informação? E a premissa dele era muito, muito doida, que ele tava falando, por exemplo, como costumes do nosso misticismo diário. Tipo, signos, sabe? Astrologia, ocultismo, essas religiões New Age, super paz e amor e tal, como muitas delas fazem uma propaganda de autoritarismo, fascismo, antissemitismo, né? Então elas escondem, às vezes, né, essas coisas que parecem inofensivas, tipo, pô, astrologia, né? Em que mundo, sei lá, astrologia ou essas coisas hippies, paz e amor, poderiam, por exemplo, estimular um antissemitismo ou racismo, né? Então era justamente essa propaganda que fizeram do livro. E eu fiquei curioso, eu falei, caramba, será que tem alguma relação, sei lá, astrologia moderna e tudo mais, com a perpetuação, né, dessa cultura, sei lá, xenofóbica, racista e tudo mais? Eu ainda não li o livro, mas eu fiquei curioso. Porque justamente, como falei, do mesmo jeito que parece que é muito irracional e pouco objetivo as pessoas odiarem as outras pela nacionalidade, assim, a cor da pele é mais fácil entender a estrutura que acontece esse sentimento, né, por causa lá de anos e anos de escravidão. Agora, por exemplo, sei lá, coisas menos objetivas pra gente que, pô, a gente meio que já superou essas coisas na sua grande maioria. Por que esse sentimento continua perpetuando? Será que tem a ver isso? Eu fiquei muito curioso. Falei, caramba, será que de repente esses sentimentos eles se perpetuam pra gente por causa desses costumes bobos e tal? Essas filosofias baratas, né? E eu fiquei muito intrigado nisso, né? Justamente. Mas, voltando à parada do Attack on Titan, né? Que eu não resisti e queria saber, né? Do mesmo jeito que eu queria entender melhor a história lendo esse livro, de repente, né? Queria entender também melhor qual fim que ia levar lá a porcaria dos titãs. E no final, existem basicamente dois caminhos. Tá, tô brincando com o foco da câmera aqui. Eu falei que os dois personagens, vamos dizer assim, principais aí dessa história, eles têm um conhecimento total. Tem um conhecimento total da história. Olha, eu sei o que aconteceu, eu sei lá, não falei que eles são meio que seguidores de Ymir. Descobri como que é a história da Ymir, descobri como surgiram os titãs, descobri como que isso se desenvolveu e tudo mais, sei que mentiu, família real, religião louca, não sei o que lá, um monte de gente morreu de um lado, um monte de gente morreu de outro, quem é bonzinho, quem é mal, todo mundo é mal. Ou todo mundo é bom. Não, todo mundo é mal no fundo, eu acho. E aí, a decisão do cara que não é o mocinho da história, vamos dizer assim, é o seguinte: qual é o jeito de você terminar esse ciclo maldito de morte? De um lado e de outro, tem que terminar esse ciclo de morte. O que eu vou fazer para acabar com isso? Então, ele pensa em fazer uma eugenia. Ele pensa em, usando lá os poderes que ele teoricamente teria acesso, ele descobre o seguinte. Ele tem um pensamento de fazer o seguinte: vamos esterilizar todos os Eldianos. Por quê? Vão parar de nascer os Eldianos, então quando todos os Eldianos morrerem, não vai ter mais Titã na Terra, porque só os Eldianos podem desenvolver lá a habilidade de se transformar em Titãs. Então, os Eldianos morrem, o pessoal lá de Marley não vai ter mais acesso a esses Titãs, aí eles vão ter que se virar na guerra como normalmente tem e tal, sei lá.
E não vai ter mais essa parada de titã, não vai ter gente morrendo comendo por titã, não vai ter briga de poder por causa do titã, acabou o problema do titã, né? E é interessante, porque se você for para pensar, parece que é um destino bom. Olha, realmente, os problemas titãs acontecem porque tem gente que se transforma em titã. Se eu acabo com essa parada aí, eu acho que os problemas vão acabar e o mundo vai poder seguir. Só que a grande verdade, cara, é que, tipo assim, se você vai observando o anime, você percebe que, tendo titã ou não, cara, as guerras vão continuar. As pessoas, elas não são má por causa desse poder grande que é lá ter os titãs e essa habilidade. As pessoas, elas são más, né? A busca por poder, ela corrompe as pessoas e faz com que inocentes sofram lá e tudo mais. Enfim, no final das contas, eu achei interessante porque o anime justamente ele te confronta com essa ideia, né? E aí você fica lá balançado, porque realmente, se você parar pra pensar, parece um pouco que nem o pensamento lá do Thanos, tipo, pô, acho que faz sentido um pouco essa motivação aí e tal, né? Esse sentimento de você chegar e pensar, cara, talvez o problema realmente se resolva se você chegar e eliminar esses eldianos. Sei lá, as guerras atualmente, pô, todas envolvem eles, de repente eles são a raiz do problema, né? E aí o desenho, né, ele meio que te deixa com esse pensamento, né? E é bastante interessante essa reflexão no final das contas. Será que vale a pena? Esse fim justifica esse meio? Será que no final das contas isso resolveria alguma coisa? Ou as pessoas encontrariam outro motivo para brigar? Porque no fundo o problema não está no poder, né? O problema está na motivação das pessoas, na busca pelo poder, né? Sei lá. Enfim, e aí eu fiquei refletindo bastante sobre isso, pensando no tempo que a gente vive hoje, né? A gente não tem titãs, a gente não tem eldianos, mas a gente tem pessoas com motivações e crenças, e de repente, cara, essas pessoas com convicções tão fortes acreditem que vale tudo. Será que vale? Não sei. Então, esse vídeo que se bobear tem 40 minutos, 30 e poucos minutos, termina aqui, galera, com essa reflexão. Bem, nesse meio tempo, talvez eu faça vídeos mais despretensiosos do que esse, porque esse vídeo ele parece muito pretensioso e eu queria voltar para tempos mais leves, mesmo que estejamos em momentos pesados. Então é isso, e fiquem bem aí.